poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar mais uma edição do nosso Em Poucas Palavras e eu fico muito feliz em poder voltar ao seu dispositivo, a rádio que você acompanha esse programa, não apenas a rádio daqui, AM em Goiânia, como as outras emissoras que pedem aí o programa para retransmiti-lo. A gente tem recebido bastante pedido nesse sentido e cá estamos nós. E já agradecemos, né, a esses irmãos por isso. Constantemente. Pastor Augustus, juntamente com o seu genro. Entreguei. Queridos ouvintes, nossa saudação. Pastor Ronaldo Vasconcelos, pastor da Igreja Presbiteriana de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, veio passar umas férias aqui em Goiânia, então nós aproveitamos para contar com a colaboração dele aqui em alguns dos nossos programas. Isso. Coisa boa. Obrigado mais uma vez. É bom estar com vocês aqui, aproveitando um pouquinho também para ouvir e aprender junto com vocês. Tem um monte de papel do seu lado aí, ó. São todos os rascunhos que o pastor Augusto vai deixando, fica guardado. Vou levar para casa. Aí você depois tem moral para isso, eu deixo aí. Pois bem, vamos então a mais um tema no nosso programa dessa série das dificuldades que alguns ouvintes têm com relação a temas da teologia reformada. E a pergunta de hoje vem da Ana Paula. Também não citou o local de onde ela está enviando o e-mail. E ela tem uma pergunta que tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e relacionada especificamente com o pecado. Aguenta aí que eu faço a pergunta já. A Ana Paula então escreve: Deus sabia que o homem pecaria? Se sabia, por que do teste? Em poucas palavras, resumindo aqui tudo que ela disse. Pastores. Isso. Bom, Ana Paula, nossa saudação. Nós esperamos que esse programa seja uma bênção na sua vida e na vida das demais pessoas que nos acompanham. Essa é uma questão muito antiga, não é? Que nós já ouvimos muitas vezes e que continua voltando. Eu acho que tem duas pressuposições por detrás dessa pergunta que precisam ser esclarecidas, porque creio que elas estão erradas. A primeira delas é o seguinte: esse tipo de pergunta está assumindo que, no final das contas, a história vai terminar num desastre, não é? Ou seja, que não valeu a pena, não deu certo, muito sofrimento, o ser humano foi um fracasso, gente sofrendo no inferno. Se Deus sabia de tudo isso, não é nem porque que ele fez o teste, né? Porque que ele criou, né? A raça humana, né? Então, por detrás dessa pergunta está uma visão, eu entendo, defeituosa da história que a Bíblia nos diz. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que o final da história é glorioso. Exatamente. No final de tudo, Deus vai receber a glória, a um novo céu e uma nova terra. É verdade que haverá pessoas que estarão condenadas por conta dos seus próprios pecados, mas o saldo é tremendamente positivo. Não dá para ler o livro de Apocalipse sem ter essa impressão clara, não é? O livro de Apocalipse e outras partes da Bíblia falam do triunfo final de Deus, do bem sobre o mal, da glória de Deus sobre toda a sua criação, a exaltação de Jesus Cristo, o novo céu e a nova terra. Então, só por isso aí, a gente já tem a resposta. Né? Deus criou a humanidade e todo esse processo de teste e tudo mais, porque ele estava visando esse fim glorioso, né? Esse fim extraordinário que é o fim da história. Então, esse primeiro pressuposto, né, de que no final foi um fracasso, ele é que está por detrás dessa pergunta que as pessoas ficam fazendo. Se Deus sabia, né, que ia dar em desastre, que ia fracassar, que tudo ia, né, se perder, por que é que ele fez? Não, na verdade não é bem assim. A Bíblia fala de outra forma a respeito do fim da história e do resultado de tudo. Inclusive, a impressão que se tem é que só existe esses 2, 3 capítulos na Bíblia, que seriam do Gênesis. Você concorda, reverendo Ronaldo, nessa avaliação, né? Sem dúvida. É preciso ver o todo para compreender, e é por isso que a Bíblia é nos dada como revelação completa do Senhor, em que nos fala da criação, nos fala da queda,
mas nos fala da redenção em Cristo Jesus e dessa glorificação final, na qual ele restaurará todas as coisas segundo a sua vontade e seu propósito. A sua glória será manifesta até mesmo em vencer o mal que ele permitiu que entrasse no mundo. Isso aí. E aqui tem o segundo pressuposto, né, ou pressuposição, que eu acho que também é equivocado. Quando a pessoa pergunta assim, se Deus sabia, né, por que permitiu, dá a impressão de que existe história e acontecimentos fora do querer de Deus e que Deus toma conhecimento através da presciência. Então, quando diz assim, se Deus sabia, então o que é que essa pessoa está pressupondo? Que Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, não porque Deus as determinou, decretou e quis que elas acontecessem, mas porque ele apenas conhece o futuro e que a história se desenvolve à parte da soberania de Deus ou do querer dele. Exatamente. Né? Então, esse é um pressuposto errado, porque Deus só pode conhecer aquilo que ele decretou. Porque se Deus não decretou, não existe. Não é que ser ou instituição existe fora de Deus. No princípio era Deus, só tinha Deus. Quem é que deu origem à história? Né? Os fatos, o tempo, o espaço, os acontecimentos, para que Deus, se fosse um observador externo, olhasse, né, e visse, se eu colocar uma árvore ali, então eu estou vendo aqui que Adão vai pecar, né? Que Adão vai cair. Nada disso aconteceu como se fosse fora de Deus. Né? Isso tudo aconteceu porque ele quis que fosse assim. Então faz parte desse plano glorioso que termina com o triunfo final de Deus. Termina com sua glória sendo revelada. O final da história, o final glorioso da história, não é assim um resultado das ações fortuitas e de boa sorte, né, favoráveis que os seres humanos tomaram e que no final acabou dando certo, né, e Deus apenas ficou do lado de fora e sabia disso. Né? Senão a gente vai cair na teologia relacional, que é aquela teologia malfadada que diz que Deus não pode nem conhecer o futuro, né? Porque se ele souber o futuro, então, de alguma forma, o mesmo já está determinado e que coloca no homem a responsabilidade da construção da história e de fazer com que as coisas aconteçam do jeito que acontece. Graças a Deus, essa teologia ela já foi suficientemente refutada, não é? Embora existam ainda alguns adeptos. O Deus da teologia relacional não é o mesmo Deus da Bíblia. Né? O Deus da Bíblia é onipotente, onipresente, onisciente, infinito. Né? Nada acontece fora do seu querer. Como Jesus disse, não cai nem um passarinho, cai no chão, se não for a vontade do nosso Deus. É uma coisa que tem que estar em mente, é que o Evangelho não é o plano B, C ou D de Deus. Exato. Mas é o plano A. Esse sempre foi a vontade de Deus, sempre foi a vontade dele, e, portanto, a história, como nós conhecemos, não aconteceu por mera sorte, acaso, não. É o Senhor soberano que tem conduzido dessa maneira. Perfeitamente. Agora, o que dá um nó na cabeça das pessoas, Nathan, é exatamente onde é que a minha responsabilidade e as minhas decisões, a minha escolha, onde é que elas se encaixam num universo que é guiado por um Deus absolutamente soberano. Essa é a dificuldade que as pessoas têm. E a gente não cansa de dizer aqui, essa dificuldade, ela se dá pelo fato de que a Bíblia, ao apresentar Deus como sendo o Senhor da história, que tudo governa conforme o seu querer, ele faz isso através de meios secundários, através da agência das suas criaturas. Né? Então, a criatura, quando ela toma uma decisão, quando ela age de um jeito, quando ela faz uma escolha, ela está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. Ela faz porque quer. Ela decidiu. Ela não está sendo violada. Deus não está obrigando ela a fazer isso. Ela faz porque quer. Mas de uma forma que a gente não compreende, ao tomar aquela decisão, ao seguir aquele caminho, ao entrar à direita, ao entrar à esquerda, comprar uma gravata azul em vez de uma vermelha, a criatura ela está exatamente onde Deus queria. Só que a gente não entende esse processo. Né? Como é que combina a soberania absoluta com responsabilidade moral? Essa soberania perfeita, total, plena. Mas que, de alguma forma, acomoda dentro do plano que ele estabeleceu decisões livres de criaturas morais. E as pessoas ficam querendo achar uma solução de todo jeito. E a solução que elas mais gostam é negar a soberania de Deus. Aí nega a eleição, nega a predestinação. E coloca tudo na mão dele. Fica na mão do homem, tudo é responsabilidade humana. Essa não é a solução, porque invariavelmente isso vai tornar o homem em Deus,
vai expulsar Deus do seu trono, do universo, e no final a glória do homem, quando a coisa for boa. Né? É o homem que vai poder se gloriar de ter construído tudo isso. Deixa eu pegar aqui um exemplo de como essa tensão, né, da soberania absoluta de Deus e que acomoda nos seus planos a responsabilidade moral, fica muito claro. É o famoso caso de Judas. Deixa-me ler aqui em Atos, no livro de Atos, são 2 sermões de Pedro. Né? O primeiro em Atos 2 e o segundo em Atos 3. Olha só como Pedro se refere a esse momento crucial da história, que foi a morte de Jesus Cristo, que é central para a história do mundo, central no plano de Deus, né? E que tinha tudo a ver com o jardim, com o teste que Deus submeteu o homem, né? A morte de Cristo. Olha como Pedro se refere. Primeiro no capítulo 2, no verso 22 e 23, Pedro falando lá para a multidão em Jerusalém, ele diz assim: irmãos israelitas, atenda essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Presciência aqui, desígnio é a mesma coisa, não é? Sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, Deus havia determinado, antes da fundação do mundo, que Cristo seria morto. Aí Pedro continua: vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Ou seja, Pedro colocou a responsabilidade da morte de Jesus na mão dos judeus. No mesmo versículo em que diz que Deus havia designado isso antes da fundação do mundo. As duas coisas estão juntas. Aí ele continua no capítulo 3, outro sermão, em que ele diz assim: agora, irmãos, ele está falando ainda às autoridades judaicas. Sim. Agora, irmãos, eu sei que fizestes isso por ignorância. Ele estava se referindo à morte de Jesus. Como também as vossas autoridades. Mas assim cumpriu Deus o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus já tinha anunciado pelos profetas que o Cristo haveria de padecer. Ora, se Deus havia anunciado pelos profetas que Jesus Cristo haveria de morrer e sofrer pelos pecados, significa que Deus já havia determinado isso, designado isso antes da fundação do mundo. De outra forma, como ele poderia anunciar isso? Exato. Agora, ao mesmo tempo, ele diz: vocês, quando mataram Jesus Cristo, vocês cumpriram o propósito de Deus. Ou seja, as duas coisas estão absolutamente juntas, jungidas, unidas, entretecidas, lubricadas. Tem adjetivos aí à vontade para você escolher. E a gente não pode separá-las, embora não possa entender o relacionamento interno entre elas. O fato é que Deus é absolutamente soberano e dentro da sua soberania, ele inclui as ações das suas criaturas, de forma que no final a glória dele. Isso é um assunto realmente que leva certa dificuldade para a compreensão e tem seus motivos já demonstrados, tanto é pela própria situação de incompreensibilidade do homem para com Deus, né? Deus é soberano, Deus é grandioso e não há nenhuma criatura que se assemelhe a ele em nada, de tal forma que ao tentar compreendê-lo usando as nossas categorias, terminamos falhando, né? Até mesmo quando nós, na melhor das vontades, tentamos, né, como por exemplo a nossa confissão de fé de Westminster, nossa da Igreja Presbiteriana, usa termos, uma terminologia até mesmo pesada, causas secundárias, causa primeira, contingência, necessidade, que às vezes ajuda, mas termina também complicando. Então, nossa vontade é que Deus nos ajude, né, é claro, acreditar e aceitar aquilo que está revelado, mais do que apenas compreender. Muito bem. Então, gente, nós ficamos por aqui. O papo é bom, por isso que às vezes o tempo corre e a gente, infelizmente, eu fico aqui meio que, pessoal, corre, tadinho deles, né? Porque o assunto é interessante. Mas nós agradecemos aí a participação dos nossos ouvintes, do pastor Ronaldo, pastor Augusto também. Muito obrigado, querido ouvinte, até o próximo programa. Muito obrigado, Deus abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.